Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fazer aqui a partilha da Escola da Divina Vontade, do estudo 58, parte 3. E muito importante, logo aqui o que está sendo falado, meu Deus do céu, como o conhecimento, né? A luz é poderosa, né? O exemplo que está sendo falado aqui, né? Sobre as almas do purgatório, né? A luz que elas recebem, né? Porque elas estão ali, elas recebem a luz para, primeiramente, muito incrível isso, né? Que estava sendo falado, porque elas recebem a luz para entender, né? Quanto ela desperdiçou a vida delas, né? Quanto elas pensaram em si mesma, né? Quanto foram egoístas. Então passa assim, né? Chega um conhecimento, né? Primeiramente, eu achei muito incrível isso, esse modo de Deus, né? Porque primeiro ele mostra, né? O quanto a alma desperdiçou a sua vida, né? Quanto ela amou muito a si mesma, né? E não amou a Deus, né? Em nenhum momento. Pensou muito em si, nos seus planos, né? Foi egoísta, né? E não tinha Deus ali na vida presente, né? Porque ela estava muito ocupada com a sua vida, né? Com as suas coisas. E aí vem essa luz, né? Primeiro vem essa luz, esse conhecimento, né? Porque a alma ali, ela é muito clara as coisas ficam muito mais claras, né? Quando a gente sai do corpo, né? A realidade mesmo, assim, parece que, como é que eu posso dizer? Como a visão, assim, fica clara das coisas, né? Que a gente não consegue perceber enquanto está neste corpo, né? E elas recebem essa luz, elas veem, né? Elas compreendem isso, né? O quanto desperdiçou toda a vida dela, né? Primeiramente, com o olhar humano dela, do quanto ela desperdiçou, né? E é muito incrível que depois Deus envia uma outra luz mostrando que não é bem assim, né? Ela primeiro vê ali com esta luz com os olhos dela, né? E sente, né? Aquela dor, chora aquela dor, né? Sente a culpa, a dor de ter desperdiçado, né? De não ter amado a Deus, de não ter ali correspondido a Deus, né? Ali, ela fica ali naquela dor, né? Com o olhar humano dela. Mas é muito incrível depois que quando ela toma essa consciência, né? Deus vem, né? Com uma outra luz para trazer paz para aquela alma, né? Então vai mostrar, não é bem assim, né? É como a Aline estava falando, sua vida não foi desperdiçada, né? Porque Deus não desperdiça nada. Nossa, muito incrível, né? Por mais coisas terríveis que tenhamos feito, mas
ele não desperdiça, ele vai mostrar onde ele estava, o que ele fez, em cada ato ali, em tudo que ela viveu, ele vai mostrar que eu estava nisso, né? Serviu para isso, para isso. Então, é tão incrível, porque enquanto a Aline falava isso, assim, e eu fiquei pensando assim, nossa, mas se a gente for parar para pensar, isso acontece já em vida também. Deus, é, ele usa esses mesmos modos para as almas que ainda vivem, né? As almas viventes. Porque é isso que ele faz, ele tenta mostrar, né? Ele traz uma luz, né? Inspira a alma, traz situações, acontecimentos para mostrar o caminho, né? O caminho errado que ela está percorrendo, para fazê-la ali perceber, né? Os pecados, né? Perceber a ofensa, perceber o abismo em que ela se encontra. Então, ele também envia essas luzes, né? Em vida pra gente, ele faz a mesma coisa, né? O que acontece, eu vejo assim, o que acontece no purgatório, a gente vê que acontece muito em vida também, né? E ele faz a gente viver esse purgatório em vida, né? E se a gente receber essa luz, né? A gente já vive em vida e não precisa passar pelo purgatório depois, né? Então a gente só passa pelo purgatório depois porque a gente não viveu em vida esse purgatório, né? Não correspondeu às luzes, né? E é muito incrível. E ele traz primeiramente, né, esse conhecimento, né? E às vezes a alma não recebe, né? Desperdiça. E aí eu fiquei pensando aqui, então, Senhor, conversando aqui, né? Para entender o que está sendo falado. Então, assim, essas cruzes, esses sofrimentos todos que vêm, é uma purgação, né? Isso é o purgatório, né? Quando a gente fala purgatório em vida, né? É justamente isso. Os sofrimentos, as cruzes, é tudo purgação, é purificação, porque as almas no purgatório, elas não estão se purificando, elas sofrem, né? Passa por dores lá, né? Quando ela vê tudo que ela fez, a realidade, né? Cai ali, ó, né? As máscaras ali, e ela vê tudo que ela não percebia, né? E ela chora, sofre, né? Pelas coisas que ela deixou de fazer, né? Por amor a Deus e as coisas que ela fez por si mesma. Então, né? Ilumina mesmo a alma. E ela fica, nossa, sofrendo ali. Sofrendo, chorando, aquela dor, né? Triste, né? Porque por tudo que ela desperdiçou, ela e com o olhar humano dela ver, né? E é assim, eu tava pensando assim, mas em vida Deus faz isso, né? Só que parece que o grau de vivência, de dor, dessa purgação em vida é diferente, né? Porque lá é mais acentuado, é, é muito mais, é 3 vezes mais a dor, né? As coisas é mais acentuada, né? Mas é a mesma coisa, né? Eu vejo assim que é a mesma coisa, né? O que acontece no purgatório acontece aqui também. Só que as cruzes e os sofrimentos que vêm é justamente para nos purificar, assim como as almas passam no purgatório também, pela purificação, né? Então, os acontecimentos que vêm, as situações, as humilhações, as doenças, tudo é purificação. E Deus envia as luzes, os conhecimentos, né? Nos fazer mostrar, né? O caminho que a gente está percorrendo. E quando a gente entende, quando a gente corresponde a essa luz e percebe, né? O abismo em que se encontra, né? Se a gente for para pensar o quanto a gente sofre, né? A gente chora, sofre, sente culpa, né? De primeiro momento fica sentindo culpa. Mas é muito incrível que isso também acontece, que depois Deus vem, né?
quando a gente se arrepende, pede perdão a Deus, né? Se confessa, passa todo esse processo, né? E a alma vai ali se dispondo, Deus vai trazendo aos goles aí essa luz, esse conhecimento de que não foi bem assim desperdiçado, né? Com esses conhecimentos aqui do livro do céu, a gente vai vendo que nenhum ato é desperdiçado, né? Como, meu Deus do céu, como o conhecimento é importante, Senhor. Como o conhecimento é importante, né? Porque cria na alma, como muda a percepção das coisas, o entendimento. É uma virada de chave, né? E aí, Deus vai trazendo conhecimento pra gente já em vida também, que Ele não desperdiça, que Ele tira um bem de tudo, né? Que os sofrimentos não é uma coisa ruim, né? A gente sofre, dói, né? Não é, o sofrimento, assim, a dor não é uma coisa boa, mas o fruto que sai daquele sofrimento é bom, sempre traz um bem. Apesar de Deus tira sempre o bem de tudo, né? Tudo ele se serve, né? Para a maior glória dele, para purificar, né? Então é muito incrível que todo o sofrimento que passamos, todas as dores que passamos, né? A gente passa a entender através dos conhecimentos da luz, dessa luz que ele traz, que é para nos purificar, é para santificar, né? É muito incrível, né? É santificação, é purificação. Então, quando a gente medita e pensa, porque foi isso que acontecia comigo quando eu conheci a Divina Vontade, passou um filme, ele me mostrou assim, passou um filme da minha vida, de tudo que eu vivi, a minha vida toda. Foi muito incrível que Jesus mostrou, que ele foi mostrando, né? Toda a vida, assim, tudo, os acontecimentos, os atos, feitos, todos os acontecimentos. Ele me mostrou onde ele estava, o para quê, o que ele estava fazendo, né? Como foi que ele se serviu de cada coisa, né? O bem que ele tirou de cada coisa, apesar de, né? Das situações difíceis né? Que aconteceu, das coisas erradas que fiz, né? E ele tirou um bem de cada coisa. Nossa, foi muito incrível que passou assim o filme. Ele foi mostrando tudo. É a mesma coisa, né, que acontece no purgatório. E eu vivi isso. E a gente vive isso em vida, né? É muita misericórdia de Deus. Ele faz a gente viver isso em vida. Então, se a gente bem entendesse isso, nossa. Por isso que é muito valioso os conhecimentos. O conhecimento, a luz, é muito valiosa, porque, meu Deus, como muda, né, a compreensão e o entendimento de todas as coisas, né? E a gente começa a compreender que 1 mais 1 não é 2, né? 1 mais 1 é 3 para Deus. E a gente perde todo aquele raciocínio lógico, né? Achei tão interessante que também o que a gente estava falando, né? Que é exatamente que Lúcifer é assim, né? Ele não compreendeu a Deus, né? Por ele ter visto esse que Deus tão perfeito, então esse Deus perfeito, ele não vai tolerar, né? Imperfeições, vamos dizer assim, né? Que Deus, tem leis para tudo, né? Olha só o raciocínio, né? E as pessoas pensam assim também, né? E é a herança, né, do pecado original. Que tudo é base de lei. Deus né? Ele viu que Deus, tudo tem uma ordem. Em cada coisa existe uma ordem, né? Então na cabeça dele é 1 mais 1 é 2, né? Se sair dessa ordem, né? Então ele é incrível, né? Porque ele não conseguiu, ele não viu isso, né? Ele não entendeu isso, né? Eu não sei se chegou essa luz para ele, eu acho que não. Dessa questão da misericórdia, ele não chegou a conhecer a misericórdia de Deus, né?
quando eles passaram pelo teste, porque ou então não compreendeu, não sei, porque ele só viu essa questão da perfeição divina, né? E não encaixava na cabeça dele, como não encaixa nunca encaixa, né? Até os dias de hoje, nunca vai encaixar na cabeça dele essa questão da misericórdia de Deus, né? Não entrou na matemática dele, né? O amor e a misericórdia, né? E é assim a pessoa quando também está distante de Deus, vendo a sua vontade humana, vivendo o raciocínio ali humano, né? Essa lógica não entra, né? E às vezes a pessoa se desespera, né? Muitas almas se desesperam e acham que Deus não vai me perdoar e que meu pecado é terrível e fica naquela culpa, né? E se desespera, né? E a gente vê quantas almas que se desesperam, né? Porque acha que não tem salvação para elas, né? Justamente por causa dessa herança do pecado original, né? Desse veneno que penetrou na vontade do homem, né? Que essa questão de legalidade, de leis, regras, legalidade. E não bate, né? Não consegue encaixar o amor e a misericórdia de Deus e se desesperam, né? Ficam desesperadas e não saem dessa culpa, né? Então fica naquela culpa, naquela dor. Muitos ficam paralisados na dor, né? E não corresponde às luzes que Deus traz do bem que Ele tirou, né? Da vida dela ali, de cada ato que foi feito. Apesar de, né, Deus estava ali, a vontade permissiva estava ali e Ele tirou um bem muito grande, né? Porque nós somos esses instrumentos na mão de Deus, né? E ele se serve, né, dos atos, se serve de nós para ser um instrumento de purificação para o outro, para ser instrumento de santificação, né? E só que o problema é as pessoas que paralisam na dor, né? E na sua vida, né? E no diante dos acontecimentos, situações, elas paralisam na dor, na dor, né? E Deus envia as luzes mostrando: eu estou aqui. É para isso, tenho para quê? Mas elas não enxergam, porque elas estão cegas pela dor, né? Pela dor, pelo sofrimento, pelo que ela está sentindo, né? E por viver na sua vontade humana, né? Não tem aquela relação com Deus, intimidade, uma vida com Deus, ela não consegue enxergar, né? O amor de Deus naquela situação. Não consegue enxergar, né? Diante daquela justiça, ser uma justiça que esteja acontecendo, né? É amor de Deus, não é uma misericórdia de Deus. Se eu estou passando por essa doença, é uma misericórdia de Deus. Não é misericórdia. Essa doença nada a ver com Deus, não é? Eu estava assistindo, eu vi um documentário da história de um rapaz, que ele era casado, né? Casado e tem um filho com essa mulher. E ele era muito vaidoso, só vivia se olhando no espelho, porque ele é um rapaz muito bonito, né? E ele ficava se olhando o tempo todo, né? Toda aquela vaidade e todos, né? Se preocupava muito com a sua imagem. E aí eu assistindo um documentário, ele ficou muito doente a partir de uma gripe. Ele pegou uma gripe, né? De uma gripe, se eu não me engano, uma bactéria desse negócio da gripe que fica fora. Aqui é termos médicos, eu não sei explicar. Eu sei que entrou, né? Tipo uma bactéria que fica na pele. Essa bactéria, eu sei que ela entrou, né, pro corpo dele e ali ficou comendo ele por dentro. Ela fica fora, mas é muito raro de se acontecer, mas acontece. Mas foi de uma gripe, a partir de uma gripe. Que uma gripe que trouxe uma doença que quase ele morria, né? Que ele perdeu, teve que amputar,
os 2 braços, as 2 pernas, e ele perdeu a boca dele, né? Foi comida. Então ele a bactéria, o bicho estava comendo ele por dentro, né? Então por isso que teve que amputar, porque senão ele ia morrer. Porque ele estava subindo, né? E teve que amputar para não chegar nos organismos dele, né? Nos órgãos. E amputou os 2 braços e as 2 pernas para salvar ele. E a boca dele foi toda comida, né? Ficou toda comida, assim. Ele perdeu a boca, assim, com aquele negócio bem desfigurado, né? E olha só. E aí a gente olha para essa situação, a pessoa vai ver o amor de Deus? Porque foi permissão de Deus. Isso foi vontade divina que isso aconteceu, né? Essa cruz, essa doença que chegou até esse rapaz. Porque durante o documentário mostrou como era a vida dele antes, né? E ele depois se reconheceu, eu achei tão incrível, para você ver, porque ele sofreu. Chegou a dor, ele sofreu, mas ele compreendeu depois, né? Ele entendeu que ele falou, se não fosse essa doença, eu teria me desgraçado. Eu não teria mais minha família, eu teria me separado. Essa doença, né, mudou a minha vida. Mudou, sabe, me fez enxergar a vida que eu estava levando. Olha só, a luz, o conhecimento. Nossa, e ele passou por muito sofrimento, esse rapaz, muito, muito. E ele teve que passar por várias cirurgias, fazer reabilitação, né? Cirurgia que é negócio de pele para botar aqui na boca. Nossa, ele passa por um bocados. E ele recebeu, ele entendeu. Nossa, foi muito incrível. Que ele não reclamou, né? Ele viveu todo aquele sofrimento, né? Ficava muito triste porque o filho dele tinha medo dele, porque ele ficou muito desfigurado a boca dele. E o filho dele não aceitava os beijos, né? E ele sofria muito, chorava muito, porque não podia fazer as coisas que ele fazia antes com o filho, né? O filho pequeno. E o filho tinha nojo dele, medo, né? Da boca dele. Ele ficava muito triste. E aí, durante o documentário, mostrou, né? Que eles, antes da doença vir, ele bebia muito. Eles tinham... Eu não sei se era deles, elas, porque o documentário é em inglês, sabe? E aí tinha legenda, mas ficava bem difícil de acompanhar. E aí, só sei que ele bebia muito. Muito, 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 muito. E chegava bêbado em casa. E além do que eu falei, ele era muito vaidoso, né? Vaidoso demais, né? Vivia se olhando no espelho, se achando lindo e maravilhoso, que era um rapaz muito bonito. As pernas dele muito lindas, né? Ele valorizava muito as pernas dele e tudo mais, toda aquela beleza dele, o sorriso dele. E foi tudo que ele perdeu, tudo que ele valorizava, a doença, né? Ele perdeu tudo isso, né? Porque tudo isso estava levando ele, né? Ali para né? Levando ele para o abismo ali, né? Ali para... Tava fazendo ele trilhar um caminho, né? Que se Deus não fizesse isso, poderia, né? Não ter volta esse caminho. Então, é um amor muito grande de Deus. E o casamento dele não estava bem. Eles estavam prestes a se separar. Ele estava cheio de problemas, ele. Por causa de bebida, muita coisa. Eles estavam prestes a se separar quando a doença veio. E ele confessou depois, meu Deus, se eu não tivesse, se não fosse essa doença, né? Essa doença me fez trazer a realidade do que eu estava vivendo, de quem eu era, né? Que ele estava já ficando doente, né? Bebia praticamente alcoólatra, né? E estava se desfazendo a família, né? E você vê, a doença foi uma luz para ele, né? E uma purificação ali, né? Foi uma purificação também.
porque ele perdeu tudo aquilo que ele estimava ali fisicamente, que ele sentia todo vaidoso, né? Essa questão da vaidade, né? E isso tudo restaurou a relação com a esposa, porque ele viu quanto a esposa dele era boa para ele. E antes eles viviam só juntos e ela queria casar e ele não queria. E depois dessa doença ele pediu ela em casamento, viu que ela era uma mulher incrível, né? Uma mulher forte, incrível, e que ele não poderia perder, que a esposa dele era incrível, a família dele, nossa, e ele sabe, e ele foi reconhecendo tudo isso, então tudo isso é luz, conhecimento, né? E a doença, né, fez mudar completamente tudo, né? E ele casou com a esposa, a relação com a família mudou, o filho, então ele passou a valorizar mais, né? A vida, né? As coisas, né? As pequenas coisas que ele não valorizava, né? Ali com a esposa, com o filho, a vida, tudo, né? Tudo ali que Deus, né, dispôs para ele não valorizava, né? Ele não agradecia, mas ele estava simples satisfeito, né? Então, muito incrível. Olha só. Então, esse é um exemplo, né, do que a Aline está falando, né? Essa luz, né, que assim como as almas do purgatório passam, a gente passa em vida tudo isso, né? A Terra também é um purgatório em vida, né? E a gente acha assim que quando tá passando por um sofrimento, né? Meu Deus do céu, ai, insuportável, ai, que injusto, né? Parece que, né, é insuportável aquela dor, mas não chega nem perto do sofrimento que se passa no purgatório. Não chega nem perto, né? Então todos esses acontecimentos é para nos iluminar. Então esses são os modos de Deus para nos mostrar, assim como mostrou para esse rapaz através de uma doença muito grave, que ele estava à beira da morte, né? Então, através de uma doença muito grave, mostrou para ele, né, o caminho que ele estava percorrendo, os erros que ele estava cometendo ali, né, os pecados e aonde estava dando tudo aquilo, o caminho que ele estava, né? Então, aquela doença trouxe um despertar para ele, né? Foi uma luz, um conhecimento, e ele se arrependeu de tudo que ele fez, né? E foi muito incrível. E ele reconheceu e agradeceu. Então, olha só, ele agradeceu depois. Agradeceu a Deus por essa doença, porque foi o que despertou ele para a vida que ele estava levando, né? E mudou completamente, né? Então, o reconhecimento, né? O reconhecimento e a gratidão a Deus, né? Então, é muito incrível, né? E como a Aline falou, né? E as pessoas, a maioria das pessoas estão nesse raciocínio, né? Lógico, de 1 mais 1 é 2, né? E o demônio se serve disso, desse racionalidade, né? E como ela falou, né? Ele usa a mentira ali para enganar as pessoas, fazer as pessoas se desesperarem do amor de Deus, entrarem em desespero, em pânico, e é o que a gente está vendo, né? As pessoas desesperadas, ansiosas, em pânico, desconfiadas, né? Cheias de dúvidas, desesperadas, sem esperanças, né? Mas isso, por um lado, é bom, né? É como foi falado, Deus tira o bem de tudo. Então, tudo isso é bom, né? Se as almas compreenderem, né, que para elas verem, né, tudo isso também é luz, né? Para as almas compreender que elas por si mesmas não são coisa alguma. E quanto elas não dependem de Deus e quanto elas precisam de Deus. E quanto elas são nadas, né? Então, tudo isso até é bom, né? Deus tira o bem de tudo, né? Como a gente tá aprendendo aqui nesse vídeo, Deus tira o bem de todas as coisas, né? E Ele nos mostra esse bem, essa luz, né? E aí outra coisa muito séria que foi falada, né? E às vezes, né, que é muito perigoso isso, né? E que acontece,
né, que algumas pessoas fazem, que a gente vê o que está acontecendo também, essa questão de usar, né, as verdades, usar Deus ali para benefício próprio. Então, usar as verdades ali, abusar das verdades. Então, isso é muito perigoso, porque é pecar contra o Espírito Santo, né? De você saber a verdade e ainda assim rejeitar essa verdade. Não, ou usar a verdade contra Deus, né? Mesmo assim, de, já que ele tira um bem dos meus pecados, né? Tira um bem de tudo, então não tem problema pecar, ele tira um bem de tudo, né? Ele me perdoa, ele perdoa. Então, isso é muito perigoso, né? Isso não é perdoado. E de Jesus mesmo fala, né? Que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado, né? Porque você faz ali com consciência. É um pecado consciente, né? O pecado que se está sendo feito é consciente, sabendo da verdade. Então, é perigoso, né? E a alma faz ali e não se arrepende. Não se arrepende. Então, é o pecado contra o Espírito Santo, né? Você saber da verdade, tendo consciência da verdade e ainda assim peca, né? Então é muito perigoso, muito perigoso. Então é muito incrível, né? Tudo que Deus faz e essa misericórdia de Deus. E esses conhecimentos aí dos vídeos que ela falou das almas do purgatório, meu Deus do céu. Meu Deus, é muito incrível, né? Todas aquelas revelações, né? Muito incrível mesmo. A misericórdia divina, né? E confirma muita coisa do livro do céu. Confirma muita coisa que ele fala lá, um único ato de vontade divina, né? Um único ato, né? Que a alma fazer salva ela, né? Então, você vê, né? Que uma das almas do purgatório, né? Que apareceu lá para falar com a princesa, né? Acho que foi a da freira que ela me falou, né? Você vê uma comunhão bem, né? Ali bem recebida, ali bem preparada, né? Foi o que salvou essa freira. Então, o único ato, né, ali de amor a Deus, ali, um ato divino ali, né, na vontade divina ali, por amor a Deus, né, foi o que salvou. Um ato ali desinteressado, né, não pensando em si mesmo, foi o que salvou. Então, Deus é muito incrível, né? Um único ato, né? Então, ele não é como a gente, né? Que ele, eu vou te perdoar. Olha só sua vida toda, você nem olhou para mim. Olha a vida, sua vida toda, você não me amou, né? Esse atozinho aí, você acha que eu vou te perdoar? O ser humano pensa assim, mas Deus não é assim, né? Um único ato de amor para com Ele, né? Para Ele é como se fosse o suficiente. Eu te perdoo, né? Porque o problema do ser humano é que o ser humano se acha maior que Deus, né? E seus pecados muito maior que Deus, né? E seus pecados é tão poderoso que não é capaz, né? De Deus não é capaz de perdoar. Meu Deus, como é que a gente é, né? Que a gente se acha tanto que até a gente acha que até os nossos pecados são tão grandes, que Deus não seria capaz de perdoar. E é totalmente o contrário, né? Deus, ele quer nos salvar a todo custo. E um único ato ali é suficiente, né? E tudo é luz, né? Muito incrível, porque toda a vida toda a nossa vida, tudo que nos acontece é luz. E por as almas estar na cegueira e nas trevas ali e nas distrações do mundo, ela não vê essa luz, né? Alguns não vê, né? Não ver essa luz, mas diante dos acontecimentos, né? Só vê trevas, só vê trevas. Não vê nada de bom, né? E outro também fica buscando felicidade no mundo, né? E querem cada vez mais coisas no mundo para se sentirem felizes.
E quanto mais tem, mais buscam, porque querem continuar sentindo aquela felicidade, né? E são felicidades momentâneas, e quando a felicidade passa, essa felicidade superficial, né, momentânea, elas vão em busca de mais, de mais, de mais, de mais, né? Para querer se preencher, mas nada dessas coisas se preenche a nossa alma, só Deus que preenche, né? E Deus vai se servir de todas essas situações para mostrar para a alma, né? Eu sou sua vida, né? Só eu te preencho, só eu que te amo, né? Então ele vai trazendo essas luzes através das situações, dos acontecimentos, através de pessoas, né? Tudo para despertar a alma, para trazer luz, para trazer ela para o caminho, né? Para que a alma não se perca eternamente, né? Então, muito interessante mesmo. Nesses modos de vida, Deus é muito incrível, né? Como Ele faz essas coisas, né? Que a gente fica assim encantada, né? Encantada com esses modos de Deus, né? E quando a gente acha que é muita coisa, eu fico assim boba de ouvir os caminhos, né? Os modos que Deus se serve ali, né? Para salvar as almas, para trazer luzes para as almas, né? E quanto amor de Deus, né? É muito amor, tudo é amor. Tudo é amor, a justiça de Deus é amor, misericórdia é amor. Tudo se resume no amor, né? Deus é todo o amor. E todas as coisas que Ele fez e faz é por amor a nós, né? É para nos dar a felicidade, a sua felicidade, né? Porque em nós mesmos não podemos ser felizes, né? E a gente tem que ser humilde, né? E diante dessa verdade, a gente ser humilde, né? E reconhecer o nada que somos, né? O nada que somos e quem é Deus, né? A gente se pôr no nosso lugar, né? Diante da verdade, né? E outra coisa, né? Que esse vídeo trazendo assim pra gente meditar é sobre a questão dessa ordem, né? Divina, sobre a divina vontade, né? Onde a divina vontade reina, né? Tudo é harmonia, é ordenado, né? E essa beleza, né? Dessa harmonia, desse equilíbrio, né? Da divina vontade, né? Que aí fala do trecho que está sendo meditado, fala dessa ordem, né? Aí coloca lá a primeira, né? Que é a Santíssima Trindade, né? Essa vontade ordenada entre eles, né? Uma só vontade, são três pessoas, mas uma única vontade, né? Essa concordância entre eles, né? São três pessoas, mas não tem discordância, oposições de vontades, né? Essa vontade que reina, que é uma só vontade entre eles, né? Muito incrível. E fala de toda essa ordem, né? Aí fala da criação, né? A segunda que é a criação, né? Onde a divina vontade reina, né? Onde sai essa vida, né? Esse fôlego da vida, né? Onde conserva toda a criação, né? Mantém a ordem, o equilíbrio e a harmonia de tudo, tudo sai e ele recebe esse retorno da criação, né? Com os efeitos, né? Do seu fiat, o efeito da sua vontade operante na criação, né? Então Deus recebe essa glória, esse retorno da criação, né? Mas bem interessante que vai falar do segundo, entre o segundo e o terceiro, né? Porque o terceiro é os bem-aventurados, né? Os bem-aventurados e os anjos, né? O céu. Porque como ele estava falando, essa diferença, né? Porque a criação está em segundo, né? E os bem-aventurados e os anjos em terceiro, né? Interessante, né? Porque, como foi falado, a criação, né? Ali só há ali o que opera tudo ali é só a vontade divina. Vamos dizer, se ela está trabalhando, ela trabalha ali, ela ali sozinha, não existe uma vontade na criação, né? A criação, o sol, a lua,
né? Os astros, os animais, as plantas, a água, o vento, tudo isso, né? Toda a criação, ela não tem uma vontade própria. Ela não tem uma vontade, ela não tem inteligência, né? Então é a divina vontade operante, né? Ali, vamos dizer assim, é ela sozinha trabalhando, né? E recebendo esse retorno, né? E já no terceira, né? Os bem-aventurados anjos, ali existe uma vontade, né? Os seres que têm vontade, inteligência, né? Que escolheram viver nessa ordem divina, escolheram viver na vontade divina, né? Então, assim, eles no céu, os bem-aventurados anjos no céu, eles escolheram a divina vontade, né? Viver nesse amor, nessa unidade, né? Então, eles vivem dentro de Deus, né? Dentro dessa vontade divina que os fazem felizes, plenos, né? Que eles amam, concordam, né? Então, ele é uma escolha, né? São seres, são criaturas ali que têm uma inteligência e vontade e eles escolheram, né? A fazer a vontade divina, escolher a vontade de Deus, né? Então, bem interessante, né, de pensar nessa ordem divina, né, a divina vontade que equilibra e ordena tudo. E, e vem em quarto lugar, que vem o homem, né, a família humana. Então, o mais interessante de tudo isso, tudo que Jesus está falando, é essa questão de ordem mesmo, né? A divina vontade, ela reina sobre todas as coisas, né? E a ordem, o equilíbrio que está a criação, a ordem que é entre eles, né, que reina só a vontade divina reina, né, uma só vontade entre as pessoas da Santíssima Trindade na criação, né, no céu, né, os bem-aventurados e os anjos, né? E só o que está fora dessa ordem é o homem que se encontra, né, na desordem, desordenado, fora dessa vontade ali, desconectado da vontade de Deus, né? É claro que a divina vontade, né, ali circunda, né, ali cerca a cada um de nós, né? Nada que acontece, nada, né, não é permissão divina, né? Tudo que nos acontece, né, é a vontade divina. É Deus que permite tudo, né? Então a divina vontade nos sustenta, nos cerca, né? Nos dá o fôlego da vida, nos dá a vida, né? Mas só que ele não tem esse retorno que ele tem, como tem na criação, né? Esse retorno que ele tem, né? Essa concordância que é tanto entre eles como na criação, como ali no céu, né? Então, no homem, né? A criatura, ela não está em concordância com Deus, né? Então, Deus está amando sozinho, né? Ele não tem a companhia da criatura, né? A companhia da geração humana, né? Dos homens, né? O homem se encontra desordenado, né? Debilitado, confuso, desequilibrado, né? Sem harmonia nenhuma, porque está fora dessa vontade, né? Apesar que mesmo sem a divina vontade, ela está operante, né? Sobre cada um de nós, né? Porque se o Fiat, né, se subtrair, se o Fiat sair, né, deixar de operar, né, a gente deixa de existir, deixa de respirar, né? Enfim, então ela nos circunda, ela nos cerca, ela está por toda parte, em todos os acontecimentos, né? Nos mostrando o caminho, né, diante dos acontecimentos, mostrando, né, o caminho que estamos levando, as escolhas que estamos fazendo, as consequências de nossas escolhas. Então, e a gente vê todo esse trabalho de Deus, né, na nossa vida, nos acontecimentos, para pôr nesse caminho de ordem, né, como tá todas as coisas, né, e colocar em ordem, porque só o homem está desordenado, né, tá fora dessa ordem perfeita, né, que é a divina vontade, né, e todo esse trabalho de Deus, tu tá assim falando no início do vídeo, né, tudo que isso que Deus faz é justamente para pôr, voltar o homem a essa ordem, né, colocar em ordem as notas, né, do homem que está desafinadas, né, estão todas fora, né, desajustadas e desafinadas o instrumento do homem. Então, tudo que Deus faz é para fazer o homem voltar essa ordem, né,
despertar o homem, né? E para que volte essa ordem, para que a divina vontade reine, né? E ele tenha a companhia do homem, né? E tudo isso vai acontecer, né, através dos conhecimentos, né? Que aí a alma ela passa a ter a luz, né, os conhecimentos, né, como foi falado, ela conhece, né? Através dos conhecimentos ela conhece Deus, né, na criação, o amor de Deus na criação, tudo que Deus fez na criação, o amor de Deus na redenção, tudo que Deus fez por amor do homem, né? E através dos conhecimentos a alma vai ali, né, vivendo tudo aquilo, né? É, vivendo os atos ali, né? Correspondendo através dos conhecimentos, né? Ela vai conhecendo tudo que Jesus fez, a vida de Jesus, né? E a gente sabe que e Jesus fala no livro do céu, né? Que toda a vida dele, né? A vida divina dele foi, né? Todos os atos dele, ele divinizou tudo, né? E ele veio tudo em nome de todos, né? E todos esses atos que ele viveu, atos que foram divinizados, divinos, estão suspensos, esperando o homem, esperando essas almas que viveram na divina vontade, que vão ali tomar esses atos, né? Dar vida a esses atos, né? Ali repetir os atos de Jesus, tomar esses atos ali e repetir, dar vida a esses atos nos atos da criatura, né? Então, é essa união, né? Ela vai unir o ato ao fiat divino, né? E Deus vai pronunciar o seu fiat, o faça assim em cada ato, né, da criatura. E através dessa correspondência, a alma vai ali, né, se configurando a Cristo, né, como fala, né, vai acontecendo essa fusão, essa transformação, né, da alma, né, que vai deixando de existir o humano para só existir o divino na alma, né? Então é tão interessante, né, todo esse processo, tudo que Deus faz e a gente meditar, né, tudo isso, toda essa ordem, essa beleza e a alma ela toma posse, né, a partir desse processo de correspondência contínua, né, ininterrupta, né, a alma vai ali, né, tomando posse dessa vida, né, e a ordem, né, para a qual ela foi criada, né, tá em ato acontecendo ali, né, e Deus recebendo toda a glória devida, né, devida que ele esperava receber, né, das criaturas e que estavam suspensos, né, tava tudo suspenso e esses atos suspensos ali estão tomando vida, né, e os bens que estão ali em cada ato que estava suspenso, né, vão sendo derramados, né, pela correspondência, né, da alma, né, que vive na divina vontade, ela vai corresponder e esses bens vão sendo derramados, né, sobre todas as almas. Então é muito incrível, né, todo esse trabalho de Deus, né, todo esse conhecimento, como é importante. Meu Deus, como é importante, né, a gente entender bem tudo que Deus está fazendo, para que de tudo, né, conhecer a Deus é muito importante, né, para entender mesmo, entender o que Deus faz, o pensamento de Deus, o para quê de cada coisa, né? Porque se a gente não entender, como é que a gente vai concordar, amar, corresponder a Deus, ainda essa glória devida a Deus, né? Como é que os atos vão tomar vida? Esses atos que estão suspensos e os bens de cada ato, como vai ser derramado? Se a criatura não conhecer, né? Por isso que é tão importante a gente conhecer, né? Ficar muito atento a esses conhecimentos, atento aos acontecimentos, né? Porque é muito importante que é através, né, do conhecimento que a gente vai corresponder e, e essa ordem vai acontecer, né? O reinado acontece, né, através dos atos, através das correspondência do ato que o reino da divina vontade vai acontecer, né? De modo universal sobre, né, esse tempo do reino vai chegar, né, através da correspondência, né? Ele fala no livro do céu que ele não vê o tempo, mas os atos que foram feitos. Ele não conta o tempo, mas os atos. E até que se complete o ato de cada criatura, né? Ele conta os atos e cada criatura tem um ato ali, né? Os atos para ser completados, né? E o reinado vai vir assim. E eu fiquei pensando, até ontem eu estava pensando nisso, nossa,
A gente precisa entender mais essa questão sobre dos atos, porque pensando na Nossa Senhora aí a gente entende, né? Porque Nossa Senhora, os atos que Nossa Senhora fez, a vida de Nossa Senhora, tudo que ela fez, assim, o porquê, né, que antecipou, né, a gente entende que foi por causa dos atos, porque Nossa Senhora antecipou a vinda do Messias, né, e aí não foi por causa de tempo, não foi por causa dos atos de correspondência, os atos que foram feitos ali, né, em nome de todos, através dela ali, né, por meio dela, né, então Deus contou, foi contado os atos, né? Então, se completou nela os atos que deveria, né, ser feito, né? E ela fez ali em nome de todos, né? Então, foi por causa dos atos de correspondência, né, de Nossa Senhora corresponder à divina vontade, que foi antecipado a vinda do Messias, né? Ele fala, tem um trecho no livro do céu, eu não lembro qual é o trecho, mas ele fala sobre isso, né? Então, assim, ele não vê o tempo. É por isso que a gente não tem que estar se preocupando, quando é que vai acontecer, o tempo que virá, né? Mas a gente tem que ficar atento a essa questão de corresponder os atos, porque o reino, é por isso que ele fala que do reino depende da correspondência das escrituras, justamente isso, os atos, né? Essa questão de completar os atos, né? De correspondência de atos, né? Na divina vontade. São correspondências, né? Da divina vontade, e atos feitos na divina vontade, né? É o que vai antecipar a vinda do reino, né? Então é muito interessante, né? Como é importante tanto conhecimento, tanta coisa para se entender, né? Para aprender. Meu Deus, muito incrível. Então acho que é isso. Amém, Fiat.